Deus. Pegue a palavra de Deus comigo agora, pegue a palavra de Deus nas suas mãos, por gentileza, para que possamos meditar na palavra do Senhor. Abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. À medida que você encontrar, olhe à sua volta. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus, aproxime-se desta pessoa, divida a leitura na sua Bíblia com ela. Se você perceber alguém com dificuldade para abrir a Bíblia, para encontrar o livro do Evangelho segundo Mateus, ajude essa pessoa a encontrar também. Todas as referências também estarão aqui no telão, você vai poder acompanhar também a leitura pelo telão. Você também que está me assistindo à distância agora por esta gravação, se você tem uma Bíblia, pegue também nas suas mãos a Bíblia, pegue a palavra de Deus para que você possa acompanhar conosco. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler juntos aqui também o versículo de número 26. Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. Não vi nenhum misericórdia, então acho que todo mundo achou, né? Acredito que todo mundo encontrou. Se você não encontrou ainda, peça socorro, diga misericórdia, e alguém pertinho de você vai te ajudar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Amém, amados? Vou ler mais uma vez. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Amém? Amém ou não amém? Eu vou ler mais uma vez e agora você lê comigo em alto e bom som. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Bebei dele todos. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo nesta manhã através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo, para melhorar as suas palmas. Enquanto você aplaude, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem. O homem de si mesmo não tem nada para falar, então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e com autoridade, que a tua palavra ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento nesse instante, no nome do Senhor Jesus. A Santa Ceia, que nós estamos lendo aqui, e hoje chamamos desta forma, né, de Santa Ceia, quando Jesus a celebrou, aqui nesse texto que lemos, ele estava celebrando com os seus discípulos a Páscoa do Senhor. Páscoa que era um estatuto perpétuo, uma festa obrigatória ao povo judeu, trazendo ao povo a memória de quando eles estavam no cativeiro do Egito
E Deus, após ter enviado 9 pragas para libertá-los do cativeiro de Faraó, para libertá-los da opressão e do cativeiro do inimigo, Deus então anunciou a última praga, que seria a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. E para que o povo de Deus também não tivesse os da sua família, os da sua casa mortos, eles teriam que sacrificar um cordeiro, pegar do sangue desse cordeiro, passar nos umbrais das portas da sua casa, e durante aquela noite, em família, em união, comer aquela carne daquele cordeiro, porque o espírito de morte passaria, e nas casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro no seu umbral, o espírito passaria e não traria a morte de ninguém ali, de nenhum primogênito. Páscoa é a festa da passagem, quando ali houve a passagem do Senhor, aquele espírito levando à morte todos os primogênitos. E ali eles participavam preparados, vestidos, prontos para a saída do Egito, que seria iminente. E ali então eles comeram, celebraram a Páscoa, e então o Senhor os libertou. E diante desse grande livramento, desse grande milagre, Deus determinou que todos os anos, naquela mesma data, eles passassem a celebrar esta festa, que durava para eles 7 dias inteiros. E nesses 7 dias, inclusive, nenhum fermento podia chegar à mesa do povo judeu. É por isso, por exemplo, que o pão da Santa Ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, é o pão sem fermento. Por isso que na Paz e Vida nós não compramos o pão em uma padaria ou coisa semelhante para servir. O pão é feito especialmente para a Santa Ceia, sem a adição de nenhum fermento, nem químico, nem biológico, coisa nenhuma, nem fermento natural. É o pão asmo, o pão sem fermento. E a partir desse instante, quando Jesus celebrou com os discípulos aquela que para ele era a última Páscoa, para os discípulos passou a ser a primeira Santa Ceia. Para Jesus foi a última Páscoa celebrada aqui na terra com os seus discípulos, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Depois de passar 40 dias aqui na terra, ele vai ser recebido no céu pelo Senhor, e um dia voltará para nos buscar. E a partir desse instante, então, os discípulos eles vão começar a celebrar a Santa Ceia, como a própria igreja primitiva celebrava e como nós celebramos hoje. Mas o que é a Santa Ceia? Porque é muito mais do que comer um pedacinho de pão e beber um cálicezinho de suco de uva. A Santa Ceia, ela traz teológica e principalmente espiritualmente uma representação e uma importância muito grande. Em primeiro lugar, a Santa Ceia é um memorial. Veja aqui comigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 19. A palavra de Deus, ela diz assim, veja só: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Ou seja, quando Jesus ele pega o pão para partir, ele dá graças e ele diz: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, sempre que vocês celebrarem a ceia, Jesus está dizendo aos discípulos, lembrem, tragam a sua memória e façam memória de que um dia eu dei o meu corpo por vós. Existia sobre as nossas vidas uma sentença. Qual era a sentença que existia sobre a humanidade?
a alma que pecar, essa morrerá. Era a sentença que existia sobre a humanidade por causa do pecado, que se multiplicava a cada dia, como ainda hoje se multiplica. Jesus então, sabendo que a nossa sentença seria a morte, isso já no plano de Deus, que eu não vou voltar até o início ao plano de Deus, senão a gente não sai daqui antes do meio-dia, mas enfim, diante do plano do Senhor, Jesus veio e entregou o seu corpo para que o nosso não fosse entregue à morte. Tudo que ele passou naquele dia, desde a sua prisão, ali no Monte das Oliveiras, onde já começou a apanhar, até ser levado diante de Anás, Caifás e o Sinédrio, onde levou bofetadas, socos, empurrões, até o momento em que foi levado para ser chicoteado, até o instante que recebeu na sua cabeça uma coroa de espinho. Tudo que ele sofreu, a via chamada via dolorosa, a qual ele caminhou, levando nas costas o madeiro, a cruz, aonde não tinha nem mais forças para levar, e foi necessário que se fizessem uso de um homem que ali passava, o Cirineu, para que levasse por ele a cruz, até o momento em que ele foi pregado naquele madeiro, naquela cruz. Tudo foi por mim e foi por você. A Santa Ceia é um momento de nos lembrarmos todo o sofrimento que Jesus enfrentou, tudo que ele passou, para que eu e você hoje pudéssemos ser salvos, para que eu e você hoje pudéssemos dizer: um dia eu vou morar no céu, um dia eu estarei com o Senhor e vou morar no céu, porque os meus pecados foram perdoados e eu vou viver eternamente, porque a morte não tem poder mais contra a minha vida, porque Jesus venceu a morte e o inferno. Tudo foi por mim e por você, amém, amados? Olhe para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela: foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por cada um de nós. Nunca esqueça disso, Ele te ama, foi por você que Ele morreu. Traga à tua memória: o sofrimento era meu, mas Ele sofreu e morreu para que eu não viesse a passar por tudo aquilo, amém, amados? Agora, mais do que memória, a Santa Ceia também é um momento de preparação. Preparação, pastor? Sim. Veja algo comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Paulo está dizendo: sempre que vocês comerem, lembrem do que aconteceu, anunciem a morte dele. Eles estavam ali se preparando até quando? Anunciem até que ele venha. A Santa Ceia que nós participamos aqui, que daqui a pouquinho nós vamos participar juntos, onde você vai ser servido, você vai ser servida por diáconos, diaconisas, obreiros aqui da casa do Senhor. É uma preparação para as bodas do Cordeiro, para a ceia que ocorrerá lá no céu, para a ceia que ocorrerá lá na glória. Nós estamos aqui nos preparando. É por isso que antes de participarmos da Santa Ceia, antes de comermos e de participarmos da Santa Ceia, o que é que nós fazemos também, igreja? Veja aqui, versículo de número 28, o que é que nós fazemos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice.
é uma preparação. É por isso que antes de participar, eu me examino. Eu vou encontrar em mim falhas, eu vou encontrar em mim pecados, erros, porque todos nós somos falhos. O único perfeito é o Senhor, fora dele não há outro que seja perfeito. E eu vou então encontrando em mim as falhas, os pecados, os erros. O que é que eu vou fazer? Vou trazer à minha memória tudo que Jesus passou para me perdoar dos meus pecados. Vou me constranger pelo meu pecado, vou me arrepender do meu pecado e pedir perdão ao Pai, para que assim eu participe da Santa Ceia de uma forma digna. É uma preparação para aquele grande dia. E às vezes a pessoa, no momento da Santa Ceia, por exemplo, a pessoa diz: esse mês eu não estou me sentindo bem para participar da ceia, eu não vou participar hoje da Santa Ceia. Pare e pense comigo, amados, pare e pense comigo. Se a pessoa não está se sentindo preparada para participar da ceia, como que ela vai entrar no céu então? Se para participar aqui da ceia, e desculpe a expressão que eu vou usar, mas se você não se sente preparado, preparada para participar aqui da ceia com um monte de pecador, com um bando de pecadores, porque é isso que somos, um monte de pecadores, como é que você vai poder se assentar à ceia com o Senhor? Como é que você vai poder entrar no céu? Pastor, mas eu pequei. Sim. E você está arrependido do pecado ou não? Você está arrependida do pecado ou não? A questão é essa. Se há arrependimento, há perdão. Agora, eu pequei e não vou participar. Por quê? Porque você escolhe, ao invés de se arrepender e participar da ceia, você vai escolher continuar pecando, é isso? Não vou participar porque eu pequei. Sim, mas você vai fazer o que daqui para frente? Você vai continuar na prática deste pecado ou você vai lutar para não pecar mais? Essa é a questão. Se você vai lutar para não pecar, ainda que eu vou te perguntar uma coisa, depois que todos nós participarmos da ceia, tendo nos arrependido de tudo, tem alguém aqui que vai conseguir não pecar mais? Sim ou não, igreja? Sim ou não, amados? Lógico que não. Todos nós cometemos falhas. Qual é a questão? É o arrependimento e a luta constante contra o pecado. Então, se você se arrepende e vai lutar contra o pecado, por que não vai participar? O perdão de Deus é imediato. Você pode ter pecado hoje pela manhã, agora de manhã antes de vir para a igreja. Se houver no seu coração arrependimento sincero, o perdão ele é imediato. Lembre do ladrão na cruz, que estava ali e reconheceu: estamos aqui porque merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi que Jesus disse a ele: em verdade te digo, que daqui a 3 meses, depois que passar a disciplina, você estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus falou, igreja? Foi não, né? Em verdade te digo, que daqui a 2 meses, quando passar a tua disciplina, você estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus falou? Foi não, né? Que bom. Ainda bem que não é minha Bíblia que está errada. Que na minha Bíblia diz: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O perdão do Senhor é imediato, é na hora. Não tem isso da pessoa dizer: não vou participar, de impedirem a pessoa de participar. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. É uma preparação, sim. Eu tenho que buscar o arrependimento, porque se eu estiver preparado para participar da ceia, pelo arrependimento,
arrependimento, não por ter qualidades para isso, porque sou falho e pecador, mas por haver em mim um arrependimento. Eu posso ter mais convicção da minha salvação, da minha entrada no céu. Porque se a pessoa diz que não está preparada para participar da ceia, e se Jesus voltar hoje? Se enquanto estivermos celebrando a ceia, Jesus voltar? Porque eu oro para Jesus voltar na hora que eu estiver celebrando uma santa ceia. Eu não sei você se ora para Jesus voltar na hora que você estiver participando da ceia. Eu oro para ele voltar na hora que eu estiver celebrando a ceia. Porque eu tenho certeza que eu vou ter pedido perdão, que eu vou estar no momento de arrependimento, eu vou ter certeza que eu subo. Vai que ele volta na hora da escorregada, hein? Meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Ele tem que voltar na hora da ceia, a hora que eu estiver aqui celebrando. Amém, amados? A Santa Ceia é um momento de preparação. Por isso que a palavra fala que nós temos que confessar ao Senhor os nossos pecados, temos que nos arrepender e buscar deixar o pecado, lutar contra o pecado. Eu vou vencer a luta contra o pecado todos os dias? Não. Vai ter hora que eu vou perder essa batalha, mas o que é que eu vou fazer? Diante de eu perder uma luta contra um pecado, eu vou ficar caído e derrotado? Não, eu vou me levantar e vou continuar a luta, eu vou me levantar e vou continuar lutando, batalhando, para que no final, pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu vença e eu entre no céu, e eu possa não apenas aqui participar da ceia com os irmãos, mas eu posso estar na mesa com o Senhor, ser servido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque um dia Ele nos servirá a ceia, Ele mesmo. Ele disse que naquele dia nós nos sentaremos à mesa, e Ele se cingirá e nos servirá, Ele mesmo nos servirá. Terceira coisa que a ceia também nos representa, Evangelho segundo Mateus, João, capítulo de número 6, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, e o versículo de número 56, quando Jesus fez esse discurso aqui, leia depois, João 6 todo, quando Jesus fez esse discurso aqui, alguns dos discípulos foram embora, não aguentaram o discurso, porque o discurso foi duro demais, mas olha o que Jesus ele fala nesse discurso, João, capítulo de número 6, versículo de número 56, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém, amados? Primeiro detalhe daqui, aquele que come a minha carne, aquele que bebe o meu sangue, permanece em mim. Isso aqui fala de perseverar, de permanecer em Cristo. Quantos um dia entregaram a vida a Jesus, começaram na sua caminhada com Jesus, alguns até desceram as águas do batismo, até participaram da Santa Ceia, mas depois não permaneceram em Cristo, se afastaram de Cristo, e hoje estão, como normalmente nós chamamos, desviados da presença de Deus, ou afastados da presença do Senhor. Muitos até porque se decepcionaram com a igreja, aí saíram da igreja, porque se decepcionaram, me decepcionei com a igreja, saí. Ei, olha aqui para mim, quantas vezes o mundo te decepcionou? E por que então você não sai do mundo? Saí da igreja porque me decepcionei com a igreja. A pessoa sai do mundo, ou se decepciona com o mundo, não sai do mundo, não é? Hein, amados? É assim ou não é? Então isso é desculpa inventada pelo diabo para a pessoa continuar afastada. Lógico que você se decepcionou. O pastor não é perfeito, os diáconos, presbíteros, obreiros, esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado também não é perfeita, não é perfeito. Lógico, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar mesmo.
O único que não nos decepciona é o Senhor. Ele não nos decepciona. Se eu fosse sair da igreja por decepção, sei nem onde eu estaria hoje. Como pastor, já me decepcionei muito. Já me decepcionei com ovelha, já me decepcionei com obreiro, com cooperadores, já me decepcionei com amigos pastores, já me decepcionei com líderes, já me decepcionei muito. Mas os meus olhos estão no Senhor. Ele é o autor e consumador da minha fé. É Ele quem vai me levar para o céu, não é o homem. É Ele quem vai me levar para o céu. Os teus olhos têm que estar fixos no Senhor. No Senhor. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele não nos decepciona, Ele está sempre conosco. E lembre das palavras do Senhor Jesus. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus falou isso justamente quando Ele falava sobre o esfriamento do amor. Evangelho segundo Mateus capítulo 24, está aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13 diz assim. Eu vou ler o versículo 12 também. Vamos ler o 11 também. Mateus 24, a partir do versículo 11. Diz assim: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Está surgindo isso, igreja? Sim ou não? Cheio, hein? Eita Jesus. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade tem se multiplicado no mundo, sim ou não? E dentro da igreja? Misericórdia, né? Mas também tem se multiplicado. Olha o que é que vai acontecer: o amor de muitos esfriará. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Acabou. Persevere, permaneça firme, guarde a tua coroa para que ninguém a tome. Coroa da salvação a qual o Senhor te deu. Fica firme. Pessoa te decepcionou, fizeram alguma coisa, fica firme. Fica firme. Aconteceu alguma coisa, você saiu de determinado ministério, tem um monte de ministério aí. Tem um monte, ministério não falta. Procure um lugar que pregue a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, que te ensine as escrituras, porque conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra. Para que você conheça as escrituras, se aprofunde no conhecimento e busque ter um relacionamento com Deus, firme no Senhor, porque Ele nunca vai te decepcionar. Ele vai juntinho com você, e você vai entrar de mãos dadas com Ele no céu, pode ter certeza disso. Olhe firme para o Senhor, amém? Vamos aplaudir mais a Ele, aleluia. Quarta coisa, a ceia é símbolo de comunhão com Deus. Como lemos, Jesus diz: permanece em mim e eu nele. Mas mais do que comunhão com Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. A Santa Ceia também é um momento de comunhão com os irmãos, momento de comunhão nossa, como irmãos em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nessa época, ainda não existiam as igrejas cristãs, os templos cristãos, para que o povo de Deus pudesse se reunir como nós estamos reunidos hoje. Então o que eles faziam? Como judeus, a primeira leva da igreja, os primeiros convertidos eram todos judeus. Então, como judeus, no sábado, eles iam às sinagogas para estudar a Torá,
estudar a palavra de Deus. O que eles tinham era o Antigo Testamento, eles iam para estudar a Torá, estudar a palavra, e no domingo, no primeiro dia da semana, é por isso que se tornou para a igreja cristã o domingo, o dia principal. No primeiro dia da semana, no domingo, eles se reuniam nos lares uns dos outros. Eles se reuniam na casa um dos outros para orar, para estudar a palavra, para celebrar a ceia também, para estar em comunhão. Até que vai começar a ter as perseguições, né? Infelizmente, casas onde haviam essas reuniões passavam a ser muitas vezes atacadas. Na época da perseguição, eles vão começar até mesmo a se esconder em catatumbas para buscar a Deus, e aí por diante, até que depois vai começar a surgir os templos cristãos, né? Todo um processo, isso aí tem um processo de muito tempo. Inclusive, se você quer aprender mais sobre essas coisas, é só fazer o curso gratuito de teologia da Paz e Vida. Uma das matérias é justamente a história da igreja. E você vai aprender sobre todas as fases da igreja, igreja primitiva, igreja medieval, igreja histórica. Você vai aprender muito sobre isso. Então, eles viviam em comunhão. E uma das coisas que chamava a atenção dos que estavam de fora e fazia com que os que estavam de fora quisessem passar a participar da igreja, era justamente a comunhão dos irmãos. Era justamente isso. Eles viam a alegria que os discípulos de Cristo, aquele povo que estava seguindo agora os apóstolos, a alegria que eles tinham em estar unidos, estudando, orando e buscando a Deus, e isso atraía as pessoas. E nós temos que buscar a cada dia, amados, andar em comunhão com os irmãos, andar em comunhão com os irmãos dentro da igreja, aqui em ministério, estarmos unidos em comunhão, podendo contar uns com os outros. Às vezes dentro da própria igreja há divisões, contendas, mexericos, coisas tão pequenas, e às vezes por motivos tão pequenos, coisas que a gente vê às vezes e parece que a pessoa está no mundo ainda, né? Coisas dentro da igreja tão, meu Deus do céu, que a gente às vezes custa acreditar que aquilo está acontecendo. E não apenas dentro da igreja, mas também entre ministérios. Existe muitas vezes uma luta, um combate, uma disputa entre ministérios. Não era para ser assim. Somos todos irmãos. É como eu falo muito aqui no altar. Ministérios existem muitos, muitos. Se eu fosse parar para dizer o nome aqui, todo dia surge um ministério novo, eu acredito, né? Isso aqui não é dado estatístico, tá, amados? É só o que eu acho. Eu acho que cada dia surge um novo. Mas, ainda que existam muitos ministérios e denominações diferentes, a igreja de Jesus Cristo é uma só. É uma só. É a união de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, independente da sua denominação. Lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá não vai ter placa. Lá Jesus, o Senhor, será a nossa igreja, o nosso templo. E lá nós vamos congregar todos juntos. Nós vamos adorar a Deus juntos. Acabou. Então a pessoa hoje aqui na terra, ela não tem a capacidade de dizer a paz do Senhor para um irmão, porque é de outro ministério. Como é que essa pessoa vai entrar no céu? Fica complicado, fica ou não fica? Aqui na terra, aí você, como é uma pessoa educada, olha e diz a paz do Senhor. Aí a pessoa nem cumprimenta, ainda vira a cara. Como é que uma pessoa dessa vai entrar no céu? É uma pergunta que eu me faço. É complicado. União, mais do que união, mais do que união. Porque algo que está unido pode ser dividido, pode ou não pode? Sim ou não? Mais do que união, nós temos que ter unidade. União é pegar várias coisas diferentes e uni-las.
Unidade é uma coisa única. O nosso corpo é uma unidade. Nosso corpo é uma unidade. São muitos membros, mas é uma coisa só, um corpo só, uma unidade. E é assim que nós temos que ser como povo de Deus, uma unidade, andar em comunhão e em união com os irmãos. Amém, amados? Amém ou não amém? Quarta coisa, quinta, né? A quarta já foi. Lembrando ainda de união do Salmo 133, tá? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quinta coisa, para a gente ir encerrando, Evangelho segundo Lucas, mais uma vez, capítulo 22, versículo de número 20 agora. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Em algumas traduções, né, como esta aqui no telão, está o Novo Testamento. Em algumas traduções vai estar escrito o Novo Concerto, porque é isso que é uma aliança, um concerto. A ceia também é para eu lembrar que eu tenho uma aliança com Deus, e mais ainda, para eu renovar a minha aliança com Ele. Quando eu participo da ceia, é uma forma de eu dizer para o céu: Senhor, eu estou satisfeito com a aliança que eu tenho contigo, e eu quero que esta aliança seja renovada. Eu não quero que esta aliança tenha fim. Eu quero cumprir a minha parte na aliança, e quero também que o Senhor cumpra a tua parte na aliança, porque é um testamento, e se é um testamento, isso diz que eu tenho direito a uma herança, como diz a palavra do Senhor, que se estáis em Cristo, sois filhos, herdeiros em Abraão pela fé. As mesmas promessas e a mesma herança que foi derramada sobre a vida de Abraão, vale para as nossas vidas hoje, se estamos em Cristo. Veja isso comigo aqui, ó, carta aos Gálatas, capítulo de número 3, carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 28, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Veja que não é união, é unidade, somos um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois o quê? Descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, amados? Então hoje, traga à sua memória tudo que o Senhor Jesus passou por você, fez por você. Persevere nele, fique firme na tua aliança, porque se ele não negou o seu único filho, pode ter certeza, todas as outras bênçãos também serão derramadas sobre a tua vida. A cura, a libertação, a restauração, a prosperidade, vida e vida de verdade, vida e vida com abundância. Amém? No nome do Senhor Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar, que eu quero orar com você e por você agora, no nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu já vi pessoas dizerem assim: eu não pedi para Jesus morrer na cruz por mim. Da pessoa chegar e dizer: não, mas Jesus morreu por você. E a pessoa dizer: eu não pedi para ele morrer por mim. Meu Deus do céu, que desprezo. Que desprezo. Tudo que Jesus fez, tudo que ele fez. Quando tivemos em Israel, em dezembro de 2017, nós tivemos a oportunidade de ir ali na casa aonde Jesus esteve diante do Sinédrio. E Jesus, ele foi jogado em uma cisterna. Nós tivemos a oportunidade de descer nessa cisterna. Hoje tem escada para descer na cisterna.
Na época tinha só um buraco, ainda tem o buraco, você olha para cima, você vê o buraco que deve tem menos de 1 metro de diâmetro. Acho que tem uns 60 centímetros de diâmetro, mais ou menos, a abertura na rocha. Jesus foi descido por este buraco até o chão, depois de ter apanhado muito, e ficou ali sozinho, sangrando, depois das chicotadas que levou. Nós tivemos a oportunidade de descer ali, o grupo, ficamos todos apertadinhos, que a cisterna é pequena, e descemos o grupo todo, 70 pessoas mais ou menos, desceu, ficou todo mundo apertadinho, uns ficou na escada no meio do caminho, levantamos um clamor ali, presença de Deus inconfundível, algo maravilhoso. E quando a gente vê ali algumas coisas aonde Jesus estava, e passamos a tentar trazer a nossa memória e pensar um pouco no que ele pode ter sentido ali sozinho, se sentindo desamparado. Lembre, ele levou todos os pecados da humanidade sobre ele. Por isso que enquanto ele estava na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu como um pecador desamparado pelo Pai. Jesus se sentiu dessa maneira, e tudo por mim e por você. Ah, pastor, eu não pedi, ninguém pediu. Sabe quando alguém, porque te ama, faz um bem para você sem você pedir? Sabe quando alguém faz alguma coisa boa por você sem mesmo você pedir, só porque a pessoa te ama? Poxa, pastor, tá difícil nos nossos dias isso acontecer. Tá ou não tá, amados? Como tá difícil, né? Alguém fazer algo pelas nossas vidas hoje só porque nos ama, sem precisarmos pedir. Pois é, mas Jesus fez porque Ele te ama, simplesmente por isso, porque Ele te ama. E a única coisa que você precisa é recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Só isso que você precisa. Recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, confessar que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. E tendo confessado a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como vimos hoje na palavra, buscar permanecer firme na presença do Senhor. Permanecer firme com o Senhor, na presença dEle. Lutas virão? Com certeza. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Muitas pessoas vão zombar de você. Até hoje eu ouço ainda, e olha que eu já estou há quase 16 anos na presença do Senhor. Quase 16 anos. Esse ano agora, em julho, vão completar 16 anos que eu estou na presença do Senhor. Dia 22 de julho, vão completar 16 anos que eu estou na presença do Senhor. Ainda hoje eu ouço, e agora que eu sou pastor, pior ainda, né? Que até nome de ladrão eu levo. Mas fazer o quê? Quando eu era do mundo eu dizia que os pastores eram ladrão também. Hoje eu pago pela minha boca. Hoje eu pago pela língua grande, né? Chamava os pastores, que nada esses ladrão. Hoje eu levo o nome, faz parte, fazer o quê? Mas é assim mesmo. Quando eu era do mundo, pelas coisas que eu fazia, tinha gente que me chamava de doido, de louco. Hoje, porque eu estou na igreja, também tem gente que me chama de doido, de louco. Então, fazer o quê? A gente nunca vai agradar a todo mundo. Nunca nós vamos agradar a todo mundo. O que nós temos é que fazer uma escolha: a quem eu quero agradar. A quem eu quero agradar. Essa é uma escolha que você vai ter que fazer um dia na sua vida. Não adianta querer agradar a todos. Eu escolhi agradar a Deus, ainda que para agradar a Deus eu tenha que desagradar a todo mundo. Eu escolhi agradar a Deus. As pessoas que realmente me amavam ficaram felizes por causa da obra que eles viram Deus fazer na minha vida. Alguns deixaram de andar comigo, mas pelo menos ficaram felizes com aquilo que Deus fez na minha vida. Outros acharam ruim. É porque das duas ou não entendem, ou porque na verdade não me amavam, não gostavam de mim, queriam apenas usufruir de alguma coisa. Só isso. É assim que acontece, né? Colegas nós temos
muitos. Amigos, poucos. E amigo de verdade, só um. Jesus Cristo. É aquele que é o que deve é mesmo. Colegas tem um monte, tem ou não tem? Amigos são poucos. Aquele que é rochedo mesmo é Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Por isso, se você está conosco aqui esta manhã, você ainda não entregou a vida a Jesus, entregue hoje. Confesse hoje Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você um dia entregou a vida a Jesus, mas hoje está afastado, está afastada dos caminhos do Senhor, e hoje você veio, você está aqui conosco, ou até mesmo se você está nos assistindo à distância, se reconcilie com Ele, se reconcilie com Ele, aí mesmo onde você está. Se você hoje quer entregar a tua vida a Jesus, você que hoje quer se reconciliar com Deus, pastor, eu quero confessar Jesus Cristo hoje, eu quero ter uma aliança com esse Deus, eu quero tomar posse de tudo que Ele fez por mim, de tudo que Ele vai fazer ainda. Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu assim bem alto, que eu quero orar por você. Você vem cá, você também, minha querida, vem cá, sai do seu lugar. Você, meu querido, minha querida, isso, saiam do seu lugar, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. Parabéns, meu querido, Deus te abençoe. Vem cá, minha querida, deixa eu apertar sua mão também. Parabéns. Se tem mais alguém, já saia do seu lugar. O mais difícil já foi, que são as primeiras pessoas, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha, vou levantar a mão, não, vai todo mundo olhar para mim. Quando Jesus estava lá na cruz, todo mundo olhou para Ele também. E ali naquele dia olhavam para Ele com desprezo, dizendo: se tu és o Filho de Deus mesmo, livra-te a ti, não pode salvar a si mesmo, como poderá salvar mais alguém? Olharam para Ele com desprezo. Aqui pode ter certeza que ninguém vai olhar para você com desprezo, pelo contrário, vai olhar para você com alegria, por você estar tomando essa decisão. Ninguém vai te desprezar. Ah, pastor, mas e a minha família, mas e os meus amigos? No início eles não vão entender. Eu digo por experiência própria. Minha mãe pensava que tinham feito lavagem cerebral em mim. Fizeram lavagem cerebral em você, lavaram sua cabeça, só quer estar com a Bíblia debaixo do braço agora. Eu disse: não, mãe, não lavaram a cabeça não, lavaram foi o corpo todo mesmo. Leva na esportiva. As pessoas que te amam depois vão reconhecer a obra maravilhosa que Jesus vai fazer na tua vida. E aqueles que te deixarem, é porque não te amavam, é porque não iam acrescentar nada na tua vida. E você vai ganhar um monte de irmãos. Você vai ganhar uma família também. Esse povo que está aqui na igreja hoje. Por isso eu vou insistir só mais um pouquinho. Se alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, você que está afastado, afastada, se reconcilie hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Vai voltar para a tua casa do mesmo jeito, por quê? Isso, vem para cá. Glória a Deus. Oh, glória, vem para cá. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, meu querido. Deus abençoe. Parabéns, minha querida. Deus abençoe, viu? Eu vou me ajoelhar com vocês. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe comigo. Você que pode, se ajoelhe. Quero falar também com você que está me assistindo à distância. Se você quer entregar a vida a Jesus, você quer se reconciliar com o Pai, se você puder, dobre os joelhos onde você estiver, diante do computador, diante do tablet, do celular, da Smart TV, aonde você estiver, você pode se ajoelhar, se ajoelhe também. Se você está dirigindo agora, não tem como ajoelhar, está no trabalho, não tem como ajoelhar, ligue o pensamento ao Senhor e ore conosco, com todos aqueles que estão aqui, na Paz e Vida, em Lauro de Freitas, faça também esta oração. Você que está comigo aqui na frente, que está entregando a vida a Jesus hoje, está se reconciliando. Aqueles que estão à distância agora também entregando a vida a Jesus, se reconciliando.
Orem assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua voz, ouvi a Tua palavra, e quero ter contigo uma aliança. Por isso confesso hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e te peço que o Senhor me ajude a ficar firme na Tua presença todos os dias da minha vida. Me ajuda a vencer o pecado, as tribulações, as afrontas e tudo aquilo que possa vir contra a minha vida, e que eu possa tomar posse de toda a herança que o Senhor tem para mim como filho, e que também, o mais importante, além de nesta vida eu tomar posse de todas as Tuas bênçãos, no vindouro eu tenho a vida eterna, em nome de Jesus. Continue falando com Deus que eu vou orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro por cada homem, mulher, cada filho e filha Tua, que estão aqui diante do Teu altar, como aqueles que oram comigo à distância. Pai, aqueles que entregaram a vida a Ti hoje, aqueles que estão se reconciliando contigo, que o nome de todos esses Teus filhos e filhas estejam escritos no livro da vida e do Cordeiro. Pai, que esta aliança que está sendo firmada hoje contigo seja uma aliança que não venha a se quebrar, a se romper nunca, jamais. Seja uma aliança que permaneça firme no Senhor todos os dias, ó Pai. Dá força a esse Teu filho, esta Tua filha, para lutar contra o pecado, para lutar contra as tribulações, as dificuldades. Sê com eles todos os dias, Pai. Não os deixe, não os desampare, que nesse tempo presente eles possam tomar posse de toda a herança que o Senhor tem para cada um deles. Vitória, cura, libertação, prosperidade, tudo, Senhor, e no vindouro alcançar a vida eterna, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos dizer assim seja. Diga graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.